não, ele está me pedindo. Isso não é isso, ninguém faz tempo para isso. Ela está de perto de São Paulo, né? Não, então eu já entreguei para ele a lista toda. Então, só que oficialmente a gente não pode assumir que deu, mas isso aí é um fato. Então, respondendo a sua pergunta, Edson, a gente está aqui fincando a nossa bandeira no território inimigo. Isso aqui, reino do Romeu Tuma, é nosso. É nosso, não nosso, que passamos pelas cadeias e pelas torturas. Nosso, desses jovens, dessas jovens, de pessoas que não tiveram nada a ver com isso, mas que se identificam com a democracia. A democracia é muito maior que essa gente. O mundo é maior que essa gente. Isso daí é lixo da história que a gente tem que trabalhar o dia inteiro para fazer a denúncia deles e principalmente passar por cima disso, superar isso daí. Quer falar? Só no movimento dessa lista? Porque o seguinte, a gente processo lá, fui torturado por um em tal lugar. Se a gente tem um indício de que aquilo é verdade, a gente já pode procurar. A lista é assim, nome, sobrenome, posto, em nome de guerra, procure e tal. Eu te mando. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu mando tudo para todo mundo. Se mistério... Não estamos na igreja de 559. Todo mundo liberado fazer o que quiser. Fala, cara. Eu só gostaria de falar alguma coisa em relação à opção tipográfica nossa e de mostrar realmente a questão da resistência, que foi, o Ivan acertadamente falou para vocês. Eu acho que a gente teve uma interação muito grande entre o que eles queriam e o que a gente achava que era importante mostrar. Assim, em algumas ocasiões, hoje inclusive foi uma delas, que as pessoas questionam por que nós não colocamos as torturas ali, mostrando pessoas sendo... Não, de não colocar mesmo fotos, mostrando as pessoas serem torturadas e não sei o quê. O que a gente gostaria que as pessoas saíssem daqui, por isso vocês podem notar que nas telas tem encadeamento. Então você tem a tela que mostra todo o processo, para que as pessoas saibam que aquilo ali foi um trabalho conjunto e a reconstituição é uma coisa atual mesmo. A segunda tela já é um trabalho que é assim, mais de impacto, para que as pessoas saibam que muitas pessoas, inclusive, morreram aqui ou saíram daqui moribundas. A opção até de mostrar os arquivos lá que estão no arquivo do Estado, inclusive agora, para mostrar o número de pessoas que foi presa mesmo, morta e torturada. Depois tem a tela 3, que é uma reconstituição, né, que não é o mínimo, aquilo ali não é o mínimo que devia ser na época que as pessoas estiveram presas, né, que ele é um arremedo só. Que ali devia ter tanta dor, tanto cheiro, tantas outras coisas, que a gente, além dos percevejos, né, que a gente não teria nem como mostrar, e eu acho que também ia ser uma coisa muito agradável. E aquela última tela, que, enfim, as pessoas fazem relatos de dores, que foram torturadas, mas também tem muita coisa positiva ali. E a música, inclusive, é para ajudar isso aí, para as pessoas saírem daqui com uma sensação de que valeu a pena mesmo, que você tem que continuar lutando. Se a gente mostrasse só coisas muito de barbárie, a pessoa que visitar aqui, o jovem, ele não vai chamar a família dele para voltar aqui para ver, ele não vai ter nem possibilidades assim, conscientes mesmo de refletir sobre o que aconteceu, não vai ter curiosidade de querer saber de mais nada, porque ele vai sair daqui chocado. Mas tem experiência ruim, não é isso que a gente quer que as pessoas tenham. A gente quer que elas voltem, que elas analisem, que elas pensem. E até essa filipeta que a gente entregou para vocês, a gente já recebeu várias, que a gente está aplicando desde o início de fevereiro, tem muitas. E eu acho que a resposta que nós estamos tendo é bem nesse sentido mesmo, de que isso despertou a curiosidade para estudar mais, para procurar outros mecanismos, porque você tem livros, tem filmes que descrevem todas essas barbáries, entendeu? Então você pode ter isso em outro lugar.
Fora isso, uma das questões que também levantaram para a gente foi que não tinha objetos de tortura. E aí, novamente, foi uma opção discográfica, entendeu? Da gente não mostrar esse tipo de coisa. E isso, novamente, ela pode ser resgatada em vários filmes e em outros relatos que podem ser feitos fora daqui. Aqui a gente quer que a pessoa saiba que a resistência é importante atualmente, que ela continua e que tudo que eles lutaram não foi em vão, entendeu? Que foi merecido. Então, como a gente sempre tem que fazer uma opção na vida, né, do que você vai mostrar e do que você não vai, a gente achou que essa era mais apropriada. Eu conheço um pouco também aqui a história de São Paulo, sou daqui, sou da região da Penha, da Zona Leste, e sou do tempo que nós vimos a missa na catedral, e Dom Paulo Evaristo dizia, não saiam sozinhos, saiam de 2 ou 3. Que além deste outro, que atingiu a cada militante de esquerda de uma forma mais cruel, tinha uma outra crueldade pairando sobre todo o país, né? Que era a própria falta de liberdade, de segurança de ir e vir. A história da celebração ecumênica do Vladimir Herzog, né? O que significou a catedral, o clima, a missa do Manuel Fiel Filho na Presidente Prudente, né? Toda a situação que se viveu aqui. Então eu estou pensando em 2 grupos de teatro nesse momento, que me ajudou na minha década lá de 70, 80, também na minha tomada de consciência do que estava acontecendo, e que me senti muito traída depois quando eu vi a Copa Mundial, o que estava acontecendo nos bastidores e a nação brasileira torcendo pelo Brasil. Então, assim, tanta coisa, né, para ser costurada, ser trabalhada, mas eu estou pensando no grupo Olho Vivo e no grupo Tarancon. E estou pensando em quantos Olhos Vivos e Tarancon, que são 2 grupos de música latino-americana e teatro popular, que já existem na cidade. E acho que o jovem da periferia, pensando lá da Capela do Socorro, de Itaim Paulista, e sei lá, de todos os outros lugares, dificilmente tem a cultura de vir ao centro no final de semana para ver essa experiência que nós estamos tendo esse privilégio hoje de ter. Mas eu estou pensando que, de alguma forma, os Olhos Vivos e os Tarancon podem ir na periferia para convidar essa juventude, que estão fazendo outras coisas que não eram feitas na época. Estão fazendo hip hop, estão fazendo grafite, estão fazendo outros tipos de trabalho que nós não fazíamos em 70 e 80 e que poderá ser atraído para vir conhecer essa outra experiência aqui. Eu aposto na criatividade de vocês. Que vocês saberão chegar na periferia para que a periferia chegue aqui ao centro. Vocês estão na área da Bom, meu nome é Gilles. Tem uma pergunta que, na verdade, não quero colocar o sobre a parede. Pode resumir sim ou não. Uma coisa é a gente ler a história, de ouvir relatos de liberdade serem vilipendiadas por um regime de exceção. Né? Outra coisa, as mesmas liberdades também sofrerem esse tipo de violência num regime democrático, né? Como ocorre hoje e vem acontecendo. A exemplo da Netflix. A pergunta é a seguinte: vocês viveram os 2 momentos, né? Regime de exceção e agora a abertura democrática e essa parte de democracia que nós estamos hoje, muito embora uma democracia. Vocês têm um espaço hoje por uma reforma agrária, por exemplo, e uma mesma reação contrária, como aconteceu nas reformas de base de Jango a partir de 62? Olha, a democracia, a gente não pode nunca esquecer do negócio. A democracia não é conjunto de leis. Porque no país que você tem leis que pegam, leis que não pegam, quais são as que não pegam? São as que não interessam à classe dominante. Por isso elas não pegam. A lei que pega é aquela que interessa a eles. Enquanto a gente ficar esperando que a lei seja cumprida por alguém, nós não temos democracia. A democracia é um processo constante de exigência para que a lei
peguem de exigências que as leis sejam cumpridas, de sejam melhoradas e tudo mais. Não adianta você ter um governo muito legalzinho, chamado governo do presidente Lula, se você deixa o boi solto no pasto. Você tem que estar presente, tem que empurrar o governo Lula. E empurrar quem está em volta do governo Lula para a parede para poder fazer um governo decente. Se for esse governo, for qualquer outro, não adianta sem participação popular. Daí a exigência de se fazer a democracia funcionar. E empurrando, sempre cobrando, sempre melhorando. Porque não adianta você esperar que alguém faça por você. As pessoas têm uma preguiça cívica, vamos chamar assim, de achar que não fizeram. Deveriam ter feito. E não ter feito o que também? Você precisa empurrar, você precisa estar junto, cobrando e presente. Não é só durante a eleição. A eleição não é democracia. A eleição é eleição. É um pedaço da democracia. O resto do tempo você fez o quê? Essa é a questão. Essa é a história. Tem um grupo lá em Ribeirão Preto, do vereador Leopoldo Paulino, que é um grupo de jovens, chama Setembro de Resistência. Eles vêm, discutem ditadura, resistência à ditadura, não sei o que. Sempre que eles vêm aqui, a gente pergunta para eles: tudo bem, vocês acham legal aquela resistência? E hoje, vocês dizem o quê? Ou vocês engolem tudo pronto? Que a Globo diz, vocês engolem, o que os Estados Unidos falam, você engole, o que o dono do seu estado, do Maranhão, fala, você engole. Como é que é o barato esse Deus? Você engole o quê? O que você resiste? Basta ter uma música um pouquinho mais agitadinha, você fala, essa é boa, vou e não vou pensar, resiste ao quê? Essa é a questão. Não adianta a gente ter aqui uma resistência mostrando como Martinelli, como coletivo, Chico, como valente, resistindo, e você não resiste a nada, engole tudo que vem e diz, puxa, que legal, tá bom, sempre. Mas não está, tem coisa que não está boa, tem que empurrar. E do jeito que você diz que tem que empurrar, você tem que fazer coisas melhores, ampliar essa democracia. A tal ponto que você chega a questionar a democracia do ponto de vista econômico, inclusive, que aí você vai dizer também que é a parte da riqueza, não é só tirar o meu couro, não. Aí você pode dar o nome de socialismo, socialismo, você fez o seu papel. Então, a democracia que a gente lutou não era só contra a ditadura que tinha tirado a liberdade. Era uma luta por uma democracia econômica também, uma democracia social, para você ter direitos para o trabalhador, para que as pessoas que trabalham não sejam obrigadas a apenas trabalhar. A história não é só de pão que vive o homem. Tem que ter mais coisas, tem que ter prazer, tem que ter liberdade, tem que ter diversão, tem que ter criatividade. Isso tudo não é uma lei que diz, olha, você tem direito. Aí você fala, poxa, mas me deram. Faça cumprir, corra atrás da coisa e exija o que é seu. Isso é democracia. Então, para nós é básico. Muito legal o exemplo desse pessoal. Puxa, joia. E você faz o quê? Você resiste a alguma coisa ou o prato feito é engolido de qualquer jeito? Então, essa é a coisa que acho que para nós é muito importante. O pessoal está falando que você tem horário aí, acho que 10 minutos, 5 minutos agora. Como é que você vê? Oi? O voo é 8? Não, não, não vai Não, tem uma turma que sai às 8, as outras às 9, como é que é o negócio? O voo é às 9 horas, mas o embarque é 8h25. Tá, mas são 6h30. O pessoal ali, o André que tem um problema contra a minha mãe, que toda vez que ele demora um pouquinho mais, ele fala mal da minha mãe. Não sei por quê, ela não fez nada agora. Sou eu?